Transtorno alimentar é uma condição de saúde que afeta o relacionamento da pessoa com a alimentação e o seu próprio corpo. Nós temos diversos transtornos alimentares. Os principais é o transtorno da compulsão alimentar, onde a pessoa ela come em grande quantidade, muitas vezes sem fome, muitas vezes a pessoa come até escondida. Após isso, ela sente uma sensação de culpa, de vergonha. Também temos a bulimia nervosa, que é onde a pessoa tem essa compulsão, só que após ela tem um comportamento compensatório, ou seja, ela vai induzir vômito, vai fazer uso de laxantes, diuréticos. Também temos a anorexia nervosa, que o paciente ele sente tanto medo de ganhar peso que ele faz restrições muito severas, jejuns alimentares muito frequentes. O medo é tanto de engordar que ele faz atividades físicas em excesso. Quando a gente pensa em transtornos alimentares, a gente pensa somente na comida, mas ele tem muito mais a ver com questões emocionais, autoestima, questões comportamentais, a nossa relação com a comida e com o nosso corpo, do que somente com a alimentação. Os principais sinais de alerta são a culpa após o paciente ingerir grandes quantidades de comida, então a culpa após a refeição, dar preferência por comer sozinho, por vergonha da quantidade que esse paciente está comendo, ou até mesmo porque muitas vezes o paciente ele não come, ele tem uma alimentação errada, então ele prefere se privar de compartilhar esse momento das refeições com outras pessoas. E o momento de procurar ajuda é quando começa a afetar em relações pessoais, como relacionamentos, a saúde mental, a saúde física, o como esse paciente começa a se enxergar. Depende muito do transtorno alimentar, mas alguns sinais físicos que a gente pode começar a observar é a perda ou ganho de peso muito rápido, queda de cabelo, unhas frágeis, desmaios, fadiga, tontura e nas mulheres alteração no ciclo menstrual. A gente consegue tratar com a psicoterapia esses transtornos alimentares fazendo uma escuta ativa desse paciente, fazendo com que ele se sinta acolhido e sem julgamentos. Esse é o ponto mais importante. Fazendo com que o paciente tenha consciência de que é um transtorno psicológico, que ele precisa de tratamento, entendendo quais são as consequências e fazendo com que ele ressignifique toda essa questão. Entenda que não tem a ver só com alimentação, mas muito mais com situações que estão acontecendo que muitas vezes pode levar a ter esse transtorno psicológico. O tratamento ele não é só realizado com a psicoterapia, é um tratamento com a equipe multi, então junto com nutricionista, médicos endocrinologistas, psiquiatras quando necessário para o uso de medicações. Isso parece muito mais fácil, mas é uma questão mais difícil porque às vezes querendo ajudar a gente acaba atrapalhando quem está passando por um transtorno como esse. Então o que a gente indica são tanto para os profissionais quanto para a rede de apoios, familiares, amigos, que incentive a buscar ajuda, a continuar o tratamento e principalmente o escutar sem fazer um julgamento. A nutricionista ela vai fazer com que esse paciente ele volte a ter uma boa relação com a comida. É importante que o paciente ele tenha atenção no que ele está comendo. Hoje em dia é muito comum que a gente se alimente na frente de telas ou se a gente se alimente sem prestar atenção no que a gente está consumindo. Então, quando a gente volta a atenção para a comida, a gente vai perceber a cor, a textura, o real sabor e assim a gente ensina o paciente a perceber a questão de saciedade, a questão se ele está comendo por fome ou se ele está comendo por emoção, por tristeza. E assim ele consegue ter uma melhor relação e uma melhor evolução.